Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu vou falar sobre um tema muito especial para mim. Eu vou falar sobre a minha inspiração, aquilo que me fez chegar até aqui e poder compartilhar com vocês, né, a minha jornada e a minha experiência. Então, vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jung. E foi num bate-papo com um dos meus alunos na nossa comunidade, né, que eu mantenho com eles. Ele me fez essa pergunta diretamente. Por que eu escolhi psicologia analítica? Por que eu escolhi trabalhar com esta abordagem? E esse bate-papo foi tão legal que eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês que me seguem, para talvez que sirva de inspiração para vocês também. Então vamos falar um pouquinho quem foi o teórico, né, o Jung. Existem muitas coisas, fala-se muito sobre Jung, mas na verdade poucas dessas histórias que contam a respeito dele são verdadeiras. Jung foi um grande cientista e um grande pesquisador que dedicou a vida ao estudo da psique humana. Ele começa os estudos dele em medicina, ele se forma psiquiatra, ele vai trabalhar num hospital psiquiátrico e lá ele começa a observar a mente humana. Ele faz uma parceria com Freud, sim, e esse também é um outro mito que falam sobre Jung que não é verdade. Jung nunca foi aluno ou discípulo de Freud, eles foram colegas de trabalho. Eles se encontraram em algum momento da vida. Jung leu todas as obras do Freud. Ele estudou muito, né, psicanálise também, mas ele, a partir de um determinado momento, ele começa a divergir de Freud de alguns entendimentos. Até porque, por trabalhar, né, no hospital psiquiátrico e pela observação dele, junto aos seus pacientes. Jung, ele estudou, como ele era muito estudioso, ele começa a trazer para dentro da teoria dele várias áreas do conhecimento. Então, ele não estuda só a medicina, a psiquiatria. Ele vai estudar filosofia, que é a base de todo o conhecimento dele, inclusive. Ele estuda astrologia, estuda astronomia, estuda história, estuda mitologia, estuda religião. Então ele vai juntando uma série de conhecimentos que vai compondo toda a base teórica e vai formulando a abordagem que, né, vai se configurando ao longo do tempo. Ele foi um homem muito à frente do seu tempo, arrojado, e que pôde contribuir muito para tudo que a gente entende hoje da própria psicologia e da psique. E o Jung, ele também trabalhou muito fortemente, ou muito profundamente com o conteúdo de sonhos. Ele pega o que Freud já tinha desenvolvido, porque o Freud ele lança no início do século, né, em 1900, o livro dele sobre sonhos. Então Jung também, ele pega esse material, ele estuda esse material, mas ele começa a amplificar todo esse conteúdo. Então o Jung, ele foi um homem realmente revolucionário para o seu tempo. Ele não tem nada, absolutamente nada de místico, né, não tem nenhum misticismo na obra do Jung. Tudo que ele traz para a gente é ciência, é pesquisa, é um material que ele pôde comprovar ao longo dos anos nos seus atendimentos clínicos, e ele traz um novo referencial para a gente, um novo olhar sobre a psicologia. Então, qual que é principalmente, né, a importância do Jung para a psicologia? Então, o Jung, ele vai trazendo para a gente ele vai mostrando para a gente que os sintomas, eles não são problemas, eles são mensagens da nossa psique. Eles são mensagens daquilo que a gente precisa entender do que realmente está acontecendo com o indivíduo. Ele mostra que as crises, elas não são simples rupturas daquela pessoa, elas são transições, são passagens. Ele mostra que os sonhos, eles não são fantasias, eles também são orientações, eles ditam caminho para a gente ir para o nosso cliente. E ele mostra que o inconsciente não é uma sombra, ele é também direção. Então, ele traz um novo olhar, traz novos recursos, novas formas de se trabalhar dentro do consultório e da clínica. E ao longo dos anos, isso foi me trazendo também essa experiência prática. Quanto mais eu trabalho na clínica com esta abordagem, mais eu vejo os resultados práticos e eficientes, né, junto das pessoas que passam, né, comigo pela clínica. De fato, um autoconhecimento absurdo, o entendimento de quem se é, o resgate de muitas coisas, a aquisição de muito ferramental psicológico, de muitos recursos emocionais, então um amadurecimento emocional muito grande.
Então, ele contribuiu, a psicologia analítica, Jung e a psicologia analítica contribuem, né, para os processos psicoterapêuticos dos nossos clientes. E o Jung, ele é absolutamente apaixonante. Existem muitas e muitas histórias sobre ele, das viagens que ele fez, de como ele consegue conectar tudo que ele aprendeu e tudo que ele foi estudando, ele foi conectando na sua obra e na sua teoria. E tudo encaixa de uma forma muito perfeita, né? Muito, muito doce, muito rica, e a gente aproveita todo esse material para também se tornar recurso dentro do nosso consultório. Então, o Jung realmente foi um homem inspirador, um homem que, quando a gente estuda, quando a gente conhece o homem, né, que está por trás da teoria, a gente se apaixona, não tem como não se apaixonar. Realmente é algo que assim, só quem vive essa experiência consegue entender. Então, ele era genial. Quando ele une todas esses conhecimentos e constrói a obra dele, a gente se depara com algo gigante dentro da clínica. E ele também consegue aprofundar muito, principalmente no entendimento sobre o inconsciente, sobre tudo aquilo que nos habita, quando ele traz os conceitos que hoje a gente trabalha na clínica, de complexo, de sombra, e ele vai colocando isso de uma forma muito prática, muito objetiva dentro do nosso trabalho. Eu trabalhei por muitos anos como psicanalista, inclusive, ao longo de 10 anos eu atuei junto à psicanálise, e depois, num dado momento, eu tive a curiosidade de amplificar isso, de olhar para outros lugares, e comecei a buscar outros conhecimentos, aquilo que pudesse me trazer ainda mais recursos para a clínica. Foi quando eu me deparei com a psicologia analítica e com o Jung. E o que eu encontrei quando eu começo a estudar a psicologia analítica e começo a aplicar isso na minha clínica? Eu realmente encontrei uma amplitude muito maior. Os processos, eles ganharam uma potência muito maior. Não estou aqui comparando nenhuma abordagem, porque todas elas são importantes, todas elas são significativas dentro, né, da psicologia, mas a gente vai, obviamente, se identificando com uma ou com outra. E quando eu entro nesse universo da psicologia analítica, eu consigo perceber a diferença no meu consultório, na prática, como a clínica vai para um outro lado, né? Como os processos, eles ganham uma outra dimensão. Então, para mim, isso foi, assim, realmente muito gratificante. Eu sou muito apaixonada por toda a obra, pelo Jung, né? Pelo homem que ele foi, por toda a obra, por tudo aquilo que ele deixou para a gente de conhecimento. Realmente, o ferramental que hoje a gente tem a partir deste conhecimento, ele é incrível, ele é especial mesmo, e vale a pena se conhecer. Quando esse meu aluno, né, ele me perguntou por que você escolheu a psicologia analítica, para além, né, de toda a teoria, eu escolhi também, quando eu comecei a ver os resultados na clínica, aquilo foi cada vez mais me capturando. Eu fui observando os processos crescerem, os clientes também amadurecerem, essa jornada ficando cada vez mais rica. Aquilo foi me encantando, foi me apaixonando, e eu fui me aprofundando, e hoje eu consigo estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho disso. E o trabalho que o Jung fez com os sonhos também foi um trabalho bastante profundo, bastante rico, que é uma ferramenta importantíssima para a gente. Quem gosta, né, quem trabalha com sonho na clínica, quem gosta de trabalhar com sonhos na clínica, sabe a importância que é quando a gente traz esse conteúdo, quando a gente traz esse material, e a gente consegue oferecer para o cliente uma amplitude muito maior de entendimento de tudo aquilo que ele está vivendo, de tudo aquilo que dessa jornada dele de crescimento, de autoconhecimento. Vale muito a pena dar uma lidinha, estudar, conhecer o Jung de verdade, tirar um pouco esses mitos que ele carrega, porque ele não era um homem místico, ele não era uma pessoa que as pessoas falam, ele trabalhava mexia com misticismo, alquimia,
astrologia, não é esse o contexto que ele utiliza na clínica. Ele utiliza esse conhecimento para compor essa base teórica dele e esses recursos de uma forma simbólica na clínica. Então, realmente, é uma experiência maravilhosa a gente conhecer não só a abordagem, como também o teórico. Então, fica aqui esse momento que eu estou compartilhando com vocês, dessa minha experiência, da minha inspiração, o quanto eu sou muito realizada por trabalhar na abordagem junguiana, por ver os resultados dos meus clientes na clínica, e o quanto eles alcançam realmente resultados extremamente positivos e enriquecedores ao longo da vida. Por isso que eu quis compartilhar com vocês este momento, essa troca, essa conversa que eu tive com os alunos, que foi muito divertida, e dali surgiram pesquisas e olhares para a clínica junguiana, que é um caminho realmente muito bonito de se trilhar. Se por acaso você é psicólogo junguiano ou gosta do Jung, comenta aqui Jung nos comentários para eu saber.